Graças Pai, igreja. Senhor Jesus continue abençoando e nós ainda usando desse recurso, para trazer mensagens para todos vocês e glorifico a Deus, porque tem sido uma ferramenta assim muito boa, Temos alcançado um grande número de pessoas, mas a presença física essa é insubstituível. Nós precisamos orar mais ao Senhor para que Ele abrevie esses dias e que o mais rápido possível a gente possa estar todo mundo aqui. Quero ver essa igreja aqui lotada. Nós temos um culto de confraternização assim muito bom, que já está sendo elaborado. Então, oremos mais e clamemos mais a Deus para que o Senhor possa abreviar esses dias que estamos vivendo de isolamento social ou distanciamento social. Mas enquanto isso, nós vamos dando glória a Deus por tudo, confiando nele. Ele está sempre na direção de todas as coisas. Nosso Pai Celestial jamais nos abandonará. E Ele tem suprido nossas necessidades. E eu louvo a Deus por isso, por termos um Pai Celestial tão maravilhoso e glorioso. E hoje mais um culto de oração, onde nós estaremos aqui falando um pouco da Palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um tema assim muitíssimo importante e que talvez nós ou muitos de nós não temos dado a devida importância a esse tema. O tema é perdão, perdoar. E é algo que já deve ou já deveria fazer parte da nossa vida e ser uma coisa bem espontânea, o ato de perdoar. Então, perdoar, a gente só exercita isso quando acontece alguma intriga, alguma desavença, alguma ofensa. E na nossa caminhada tem acontecido muitas vezes isso por falta de vigilância ou por opiniões diversificadas. E aí a gente às vezes entra em atrito com alguém, pessoas próximas a nossa ou até não tão próximas assim. O fato é que todos nós estamos sujeitos a termos divergências com quem quer que seja, ou próximos ou não tão próximos assim. Mas o fato é que nós temos um dos muitos mandamentos de Deus, que é perdoar. Há quem diga que perdoar é uma opção. Eu penso que é um mandamento. Que todo cristão, todo seguidor de Cristo, todos aqueles que buscam seguir a Cristo, já tem em si essa predisposição a perdoar. E isso de uma forma muito natural. E eu sei que há diversidade de coisas que venham a acontecer, mas nós precisamos estar prontos para perdoar sempre, seja lá quem for. Por quê? Porque esse é o mandamento do Senhor. Então, o que é perdão? Eu estava vendo algumas frases que alguém já não sei de quem são essas frases, dizendo assim, que perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Algo maravilhoso, uma frase bem bonita, bem bacana. Mas a gente sabe que na prática não é tão bacana assim, porque perdoar alguém que lhe fez um grande mal, perdoar alguém que lhe enganou, perdoar alguém que lhe agrediu, perdoar alguém que atentou até contra a sua própria vida, essa frase, perdoar, devolver ao outro o direito de ser feliz, não é tão assim eloquente, tão bonita. Mas realmente, perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Ou uma frase que diz assim, não perdoar é o mesmo que você tomar veneno e esperar que o outro morra. E isso também é uma grande verdade. Porque quando a gente não perdoa, a gente rejeita a liberar o perdão, acontece um dano muito grande na nossa própria vida. Então,
perdoar ou não perdoar é você tomar veneno e esperar que o outro morra. E a outra frase que eu ouvi, se não me engano foi Augusto Cury que disse isso, ele disse que a maior vingança que alguém pode usar contra aquele que lhe ofendeu é perdoar. Então, de todos os jeitos, de todas as formas, nós, como cristãos, como evangélicos, precisamos perdoar, exercer esse mandamento de perdoar sempre, seja lá quem for. E eu quero começar com o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Isso. Mateus 18, versículo 21 e 22. Que diz assim: Então Pedro, o apóstolo Pedro, aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu não fiz as contas, você pode fazer aí em sua casa. Quantas vezes Jesus disse que era para Pedro, e se estendendo a todos nós, devemos perdoar o nosso irmão. Jesus disse: Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não seria nem necessário fazer a conta, porque a gente está aprendendo de Jesus. Aquilo que ele estava querendo dizer era que nós devemos perdoar tantas quantas vezes for necessário, ou seja, sempre nós devemos perdoar. Não é fácil, eu sei, mas Jesus disse que nós devemos perdoar sempre, ou 70 vezes 7, ou quantas vezes for necessário. O livro de Lucas, o apóstolo Lucas, ele diz de uma forma diferente, mas trazendo o mesmo ensinamento de Jesus, ou Jesus passando o mesmo ponto de vista a respeito disso. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, o Senhor Jesus diz: Olhai por vós mesmos, e se um irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O apóstolo Lucas traz o mesmo sentido de Mateus, porque um detalhe de Lucas e Mateus é que Mateus, ele foi um seguidor de Cristo, um dos 12 apóstolos que seguiam a Cristo, teve presente em todas as ações de Jesus. Só que Lucas não, Lucas veio depois, e ele fez uma pesquisa de tudo que ele já tinha ouvido de diversas formas, e o que chegou para ele foi Jesus falando dessa forma, que traz o mesmo sentido, Mas Lucas diz: se meu irmão pecar contra mim, o Senhor Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que é esse repreende-o? Não é dar aquele esporro, botar ele mais baixo, que eu como que revidar com as mesmas palavras. Como às vezes na nossa natureza humana, a gente quer fazer isso. Alguém disse um tantinho assim, te diz logo um tantão assim. Se a pessoa te agredir, você também vai lá e agride. Essa é a natureza adâmica, ou caída, natureza do homem natural. Mas nós não. Conosco não pode ser mais assim. Nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Nós vivemos um novo de Cristo. Nós decidimos seguir a Cristo. E Jesus disse que aquele que quiser vir após mim deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Ou seja,
Quando acontece alguma coisa com a gente, de alguém nos ferir, a gente tem que ir à pessoa e falar com ela que ela te feriu, que ela te magoou, que ela, sabe, que você se sentiu assim muito chateada e tal. A gente vai conversar com a pessoa com o propósito de promover a paz, porque nós somos da paz, a paz de Cristo. Todo crente se sauda um com o outro com o quê? Paz do Senhor Jesus, não é mesmo? Então essa paz já faz parte da nossa vida. Então quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, nós vamos a ele não para revidar da mesma forma. Nós não tratamos mais mal com mal, pelo menos não deveria ser assim. O que Cristo está nos mostrando, a gente vai, se alguém fez alguma coisa contigo, você vai e repreende, ou você, sabe, você exorta ele, você fala com ele de tudo que você está sentindo no seu coração, da ferida que ele causou, da mágoa que ele causou em seu coração, com o propósito de promover a paz. Aí o Senhor diz, se a pessoa se arrependeu, né, e como que quem se arrependeu faz o quê? Pede perdão. Aí ele diz o quê? Perdoa. E aí ele segue dizendo, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vir dizer me arrependo, aí 7 vezes a gente vai ter que perdoar. É o ensinamento de Jesus. Eu sempre digo assim, que já ouvi isso e repito, aliás, não sou eu que digo isso, eu ouvi e também trago aqui para vocês. Tem coisas do Senhor que é inegociável. O Senhor disse que é para fazer assim. Então a gente não pode dizer, não, mas se, não tem mais se. Não tem mais nem menos mais. Ele disse que é para perdoar. E o que Lucas traz aqui é que se a pessoa pensou alguém te magoar 7 vezes no mesmo dia, a pessoa foi, sabe, falou uma coisa que te ofendeu. Aí depois vai, oh, me perdoe, me arrependi. Aí você perdoa. Aí daqui a pouco a pessoa de novo, e 7 vezes. Pense aí. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer a respeito disso? Que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração. Nós não devemos guardar rancor em nosso coração. De forma nenhuma. Eu digo assim que nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. O que quer dizer ser lavado pelo sangue de Jesus? É que o sangue de Jesus já nos purificou de todas as coisas ruins. Ainda que venham tentar semear alguma coisa ruim, como no caso de uma desavença, alguém, sabe, lhe ofende, te magoa para você trazer mágoa em seu coração, essas coisas não podem permanecer em nosso coração, porque o sangue de Jesus já nos lavou, que essas coisas batem, escorrem, não fica, não permanece. Então o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos sempre perdoar. Aí, às vezes a gente meditando a respeito disso, puxa, mas isso é muito difícil, mas eu não consigo perdoar, não, mas a pessoa me feriu muito, essa pessoa me agrediu, se eu ver uma coisa assim, bem assim, terrível, essa pessoa me estrupou, por exemplo, né? Me causou um dano, uma sequela para o resto de minha vida. Perdoe. Mas eu devo perdoar? Deve porque o seu Senhor Jesus Cristo, Ele não é seu Senhor, Ele disse que é para nós perdoar. Mas não tem mais nem menos mais. Creia, acredite. Todos os mandamentos que o Senhor nos ordena, todos os ensinamentos que Ele tem nos ensinado, é para o nosso bem. Você que talvez sofreu assim, uma coisa nessa esfera, uma coisa muitíssimo grave, precisa perdoar, porque Jesus disse que é para perdoar, e se Ele disse que é para nós perdoarmos, é porque isso vai nos trazer benefícios. É porque isso não é bom para nós, não é bom para nós retermos a mágoa, não é bom para nós guardarmos um sentimento ruim em nosso coração, não é bom para nós pensarmos em nos vingar daquela pessoa, fazer um mal àquela pessoa, não é bom. Em outras palavras, nós precisamos compreender isso, ter esse discernimento, que se foi Ele, Jesus,
Jesus, que disse que era para perdoar, nós precisamos nos esforçar para isso. E isso é bom para nós. Jesus sempre, ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse que nos ama profundamente e provou esse amor por nós morrendo naquela cruz. Então, ele não é digno de nossa confiança? Claro que sim. E a nossa confiança deve ser só de boca? Não, tem que ser na prática. Se ele disse que era para nós perdoar dessa forma, como ele falou através de Lucas, como ele falou através de Mateus, 70 vezes 7, em Lucas, 7 vezes no dia a pessoa vir fazer mal a você, você deve perdoar, é porque nós devemos perdoar sim. E nós devemos proferir isso de boca. Não, eu não preciso falar mais com ele. Não precisa sim. Você precisa declarar isso de boca. Dizer, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. É para nós fazermos e deixa o resto com o Senhor. Ainda que o nosso coração esteja ainda assim ferido, que muitas vezes eu já ouvi muito isso. Não, mas meu coração não está pronto ainda para perdoar. E nunca vai estar. Porque esse corpo carnal, contaminado pela semente do pecado, se nós formos sinceros mesmo, a nossa carne assim chega até treme para poder revidar, para poder dizer poucas de boas, para cortar aquela pessoa definitivamente da sua vida. E não pode ser assim. O nosso homem natural pensa dessa forma. Mas se nós somos seguidores de Cristo, se nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Aí eu vou lá para trás, os primeiros passos. Senhor e Salvador são duas coisas. Jesus é meu Senhor, então é Ele que manda em minha vida, é Ele que governa a minha vida. O que Ele mandar fazer, eu faço. É isso que a gente está falando. Se Jesus é meu Senhor, o que Ele determinou para a minha vida, eu vou obedecer. Então, se Jesus ordenou, eu obedeço. E Jesus nos diz, perdoe, ainda que seja 7 vezes no mesmo dia, perdoe. Aí para Mateus ele diz, ainda que seja 70, não só 7, mas 70 vezes 7, então nós precisamos perdoar sempre. Mas meu coração ainda está ferido, ainda está magoado, mas eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso renunciar a esse sentimento ruim do meu coração e dizer e proferir em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu sempre aconselho assim, a pessoa é por amor a Cristo eu perdoo. Por mim mesmo, sinceramente falando, sabe, eu não perdoaria nunca. Mas por amor a Cristo eu declaro perdoado. Entrego na mão do Senhor todas as coisas. E é isso que Jesus quer. Quando a gente fala isso, a gente profere isso, aí o Espírito Santo de Deus entra em ação. Aí o Espírito Santo de Deus começa a se mover e realiza todas as coisas. A pessoa que lhe causou esse sentimento ruim, que lhe magoou dessa forma, ela vai ficar tão constrangida. Talvez na hora não. Mas a palavra de Deus ela é poderosa, queridos. E nós precisamos usar a palavra de Deus como uma arma. Não para matar, não para destruir, mas para desfazer a obra do mal que o inimigo tentou semear em nosso coração. A gente aí revida qual é a arma do Senhor? Amor. Perdoa em nome de Jesus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos exercitar isso e confiar no Senhor. Confiar nele, sempre confiarmos em Cristo Jesus, na sua ação poderosa, quando nós obedecemos. Porque quando nós obedecemos e fazemos de acordo com como ele mandou, pode ter certeza, vai surtir um efeito extraordinário. Porque quem vai entrar em ação agora é o Senhor. Porque quando nós retemos, nós agimos na força do nosso braço. Segundo o sentimento ruim que subiu ao nosso coração, aí é só destruição. É aquilo que eu falei no início, a frase... não perdoar é você tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque vai causar um dano em sua vida. Você vai ficar afastado do Senhor. E é essa passagem que eu quero agora mostrar a vocês. A consequência do não perdoar. Nós vamos para lá, para Mateus, capítulo
5 e capítulo 6. Vamos ver primeiro Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim, Jesus falando: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa passagem nos leva a entender o quê? Que se nós temos alguma mágoa em nosso coração, ou se nós causamos o dano em alguém, indo para outra parte, o Senhor não vai aceitar a nossa oferta. E a oferta aqui, não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada material. Nós ofertamos ao Senhor louvor, adoração, nós ofertamos ao Senhor nosso amor, nós ofertamos ao Senhor, sabe, a nossa vida. O Senhor jamais vai aceitar se você tiver mágoa em seu coração. O seu louvor não vai subir, a sua oração não vai chegar até Deus, a sua adoração a Deus não vai alcançar o coração do Senhor, porque o seu coração está magoado, o seu coração está com raiva, o seu coração está com uma mácula terrível. Lembra-se daquilo que o Senhor disse, porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e mim. Os nossos pecados, e a falta de perdão é um pecado gravíssimo. E a outra passagem está em Mateus capítulo 6, versículo 15. Que diz assim, vou ler o 14. 14 e 15 diz assim, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, uma outra consequência, de nós não perdoarmos é que nós não vamos receber o perdão do Senhor. Não vamos. Se nós não somos aptos a perdoar, como você vai pedir perdão a Deus? Como você vai pedir perdão a Deus se você não perdoa? Então, se você perdoar os homens as suas ofensas, também não perdoar, o Senhor também não vai perdoar a vós. É uma consequência pelo nosso ato de reter o perdão, de guardar a mágoa, de guardar o ressentimento. Então, Deus nos alerta, sabe, que se nós fizermos dessa forma, Ele também não vai conceder o perdão. É como o pai disciplinando o filho. Você não vai me obedecer? Então também não faço. Por que Deus faz isso? Para que nós venhamos a refletir um pouco mais, Quando o filho ouve isso do pai, puxa, pai, aí não, aí eu vou e faço. Por quê? Meu pai interviu, meu pai pediu, e eu quero agradar meu pai, eu quero que ele se sinta feliz comigo. Diga-se de passagem, esse tem que ser o nosso objetivo todos os dias: agradar nosso Pai Celestial. Agradar nosso Pai Celestial. E o Pai Celestial se agrada com a nossa obediência. E Ele manda a mim e a você perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nosso Pai não perdoará nós. Eu me lembrei da oração do Pai Nosso, que na oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo a quem me tem ofendido. Se eu não estou perdoando, eu sou mentiroso, então ainda estou mentindo diante de Deus. Veja que coisa grave. E a oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou os apóstolos. Eles pediram a Jesus para ensinar a eles a orar. Aí Jesus disse: então venha,
Então, quando orar, ora diz assim, aí, Pai nosso está no céu. Aí quando chega na parte do perdão, e perdoa, em outras versões assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Queridos, nós precisamos levar mais a sério aquilo que falamos com Deus. Nós precisamos levar mais a sério o compromisso, a aliança que nós temos com Ele, de buscarmos andar em obediência o tempo todo aos seus mandamentos, ou andarmos durante todo o dia agradando o nosso Pai Celestial. Então, a consequência de nós retermos o perdão, assim, é muito grave, é um dano muito grande que nós sofremos. O afastamento do nosso Pai Celestial, não vamos receber o perdão dele, e ele... Distante dele, havia até uma canção que diz, distante de ti, Senhor, não posso ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Então, perto dele, é onde nós temos tudo de mais maravilhoso, glorioso. Então, é um preço muito alto que nós pagamos quando retemos o perdão, que nós poderíamos exercitar isso. O preço é muito alto de me afastar do meu Pai Celestial, da pessoa mais importante da minha vida, daquele que me ama profundamente, daquele que eu posso confiar. É um preço muito alto. Então, refletamos um pouco mais a respeito disso. Vamos refletir um pouco mais a respeito disso, queridos. E eu te digo, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil liberar perdão para alguém que você depositou uma confiança muito grande e essa pessoa te traiu. Eu sei que é difícil para alguém que ouviu assim coisas terríveis, foi injusto com você, te magoou profundamente. Mas aquele versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então pronto, exercite isso. Então eu posso perdoar, porque é o Senhor que me fortalece. E por amor a Ele, volta de novo, por amor a Jesus, eu te perdoo. Por amor de Jesus, eu declaro você perdoado. Por amor de Jesus. Sempre faça isso quando for assim algo muito assim pesado para você. Mesmo quando o seu coração estiver dizendo não, sabe? Vença o seu coração, vença o seu eu. Tenha aquele domínio próprio da sua natureza ruim. E profira, eu te perdoo em nome de Jesus, que é tudo que o Senhor quer. Amém? Eu quero compartilhar ainda tem uma história em Mateus 18, estava lá em 18, não foi? Mateus 18 tem a história do credor incompassível. É a história de um rei que resolveu chamar os seus súditos que tinham dívida com o seu rei, e aí começou a cobrar eles sobre as suas dívidas, né? E essa história, né, eu dei uma lenda aqui agora, é o Senhor Jesus, aleluia, Deus, Jesus é maravilhoso, querendo exemplificar o reino dos céus. Então ele disse, o reino dos céus pode ser comparado com um certo rei, né, que chamou os seus súditos que deviam a ele, para que eles pudessem pagar. E aí tinha um que ele devia uma soma em dinheiro altíssima que ele jamais poderia pagar. E ele, quando foi chamado para prestar conta, ele suplicou, ele chorou, pediu que o rei perdoasse ele, pediu que o rei desse esse salvo-conduto a ele, que ele não tinha como pagar. O que aconteceria nesses casos, quando a pessoa não tinha como pagar, era tomado todos os seus bens, e ele e sua família, eles passaram a ser escravos, até que pudesse pagar toda a dívida, e pela soma de dinheiro que ele devia, ele seria escravo para o resto da vida. Aí foi o que o rei fez, o rei se compadeceu dessa pessoa, e perdoou a dívida. E ele ficou tão satisfeito, ele ficou numa alegria tão grande, né? Eu penso que ele chegou assim para sua família e contou todas as coisas, que ele não tinha mais nenhuma dívida com o rei e tudo mais e tal, e coisa maravilhoso. Aí passou alguns dias, essa mesma pessoa tinha alguém que devia a ele.
E aí, aconteceu a mesma coisa. Essa pessoa foi a ele, a esse que o rei perdoou, pedindo que ele também perdoasse, só que ele não agiu da mesma forma. Ele não agiu da mesma forma. Ele foi assim bem cruel com a pessoa, botou a pessoa na parede que ele tinha que pagar, que não tinha como perdoar aquela dívida. Só que isso caiu no ouvido do rei, que tinha perdoado ele, né? E o rei mandou chamar ele, né? E encurtando a história, eu só vou ler os 2 últimos versículos de Mateus 18, 34 e 35. Diz assim: indignado, ou seja, o rei indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, chamou ele e ele passou a ser escravizado até que pudesse pagar tudo o que devia. Aí Jesus chama a atenção agora minha e sua, e diz assim o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Viu a consequência aqui bem maior ainda? Vou repetir, Jesus disse assim: assim vos fará também meu Pai Celestial. Vai fazer como aquele rei que viu que o seu súdito não perdoou a dívida do outro, como o rei tinha perdoado a ele. Ele encerrou aquela pessoa na prisão, para que ele permanecesse ali para o resto da vida. Assim Jesus disse: fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja como isso é sério, queridos. E muitos de nós estamos brincando com isso, achando que Deus vai passar a mão por cima de nossa cabeça, achando que se a gente está ali pregando, ou louvando, ou evangelizando, ou fazendo qualquer coisa aqui para o Senhor, que o Senhor vai passar a mão pela sua cabeça e vai passar desapercebido essa mágoa que você vem guardando no seu coração. Então, o mais prudente é, se não consegue, oração. A oração. A sua oração para com Deus, sincera, de Pai, eu não consigo perdoar, ou eu não quero perdoar, não tenho como olhar no rosto daquela pessoa, me ajude, Senhor. Olha, só essa oração, dessa forma, sincera assim, tenha certeza de que Deus vai entrar com providência, tenha certeza, porque o nosso Senhor, Ele não somente nos dá os mandamentos e deixa que a gente vá por conta própria fazer, porque Ele sabe que nós não podemos por nós mesmos. Nós temos o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a cumprir as ordenanças do nosso Senhor. E o nosso Pai Celestial sabe que nós por nós mesmos não vamos conseguir. Então, se você agora mesmo está sentindo esse desejo, se enquadrou exatamente nessa situação de não conseguir perdoar, seja lá quem for, ore a Deus. Mas não é uma oração simples lá não, de 2, 3 minutos não. É uma oração sincera, onde você se quebranta diante do Senhor, onde você busca a Deus, onde você chora. Você demonstra a Deus que você quer, mas não consegue. Você demonstra a Deus que você não quer, mas que você precisa. E aí pede ajuda. A palavra do Senhor diz que Ele é um socorro presente na hora da angústia. Então apresente essa questão ao Senhor e tenha certeza que Ele vai fazer com que você realize e consiga fazer isso. E você vai ver a alegria, a satisfação que o Espírito Santo de Deus vai promover na sua vida quando você conseguir proferir para essa pessoa que talvez você esteja pensando aí agora. Você vai ver que Deus vai entrar com providência de uma forma maravilhosa. Ele vai criar a situação, vai colocar a pessoa no seu caminho e vai lhe dar as palavras certas. E você vai ver, eu creio que você pode ver até o resultado na hora, da pessoa ficar tão constrangida assim, sabe, você vê arrependimento nos olhos dela. Queridos, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Basta nós buscarmos e querermos praticar ela. Então faça isso. Eu quero ainda compartilhar com vocês no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim, para mim e para você: revestimos, pois, como eleitos de Deus, o seu eleito de Deus, então revestivos. Revestivos é o que? A pessoa que está vestida e é
vestido de novo, ou seja, você é mais ainda revestido de Deus, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, que é outro sentimento nobre, e nem todo mundo que tem, só servo de Deus tem isso, misericórdia. Você é, então você tem aí uma reserva boa de misericórdia, de benignidade, que é o ato da bondade, da generosidade, humildade, mansidão, oh Jesus, longanimidade, que é a paciência, né, com aqueles que são brutos e ignorantes. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros. Há quem diga que suportando é dar aquele suporte para a pessoa caminhar. Pode até ser, mas eu penso que é suportando mesmo. Que tem realmente, às vezes, no nosso meio, pessoas que, né, são, vulgarmente falando, são umas malas sem alça, né, que você precisa suportar ali em amor, e você precisa aturar ali aquela pessoa, porque ela ainda não chegou ainda à maturidade espiritual. Então, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você lembra de quem você era? Jesus te perdoou. Não levou em tempo, ou não levou em consideração o tempo da sua ignorância, das suas mentiras, das suas violências, dos seus xingamentos, da sua vida de corrupção, da sua vida depravada. O Senhor te perdoou de todos os seus pecados. Então, assim como Ele nos perdoou, nós devemos fazer a outros também. Entendeu? E isso é bom. Para finalizar, só quero lembrar a frase de Jesus. Aliás, se eu não me engano, foi a última frase que ele proferiu preso na cruz do Calvário. Você deve estar lembrando da frase agora. Jesus ali preso, olhando lá embaixo todas aquelas pessoas, né, que zombavam dele, olhando aqueles soldados ali, né, que o açoitaram, colocaram aquela coroa de espinhos em sua cabeça, olhando aquelas mesmas pessoas que martelaram aqueles pregos enormes nas mãos deles e nos pés, olhando aquelas pessoas que fizeram todo tipo de escárnio até ele chegar ali ao Gólgota. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que essas palavras estejam sempre na nossa lembrança, todas as vezes que alguém nos magoar, nos ofender de alguma forma. Amém, queridos? Então, como é que de oração, eu quero finalizar orando por você, principalmente você que está passando por uma situação dessa. Pai querido, maravilhoso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti agora, Pai celestial, por cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, que ouviu toda a Tua boa palavra. Talvez até ela já tenha ouvido, Pai, algum tempo atrás, mas de novo Teu Espírito Santo nos fazendo lembrar de algo que nós não podemos banalizar, é algo de extrema importância, Senhor Deus, que depende da nossa salvação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor Deus amado, e que cada uma delas possam ter essa predisposição de perdoar sempre. Pai, eu não sei o que possa ter acontecido, Senhor Deus Santo, o trauma que foi causado, Pai, na mente, no coração dessa pessoa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, porque só Ele pode fazer isso, Teu Espírito, Senhor Deus Santo, possa, Senhor Deus amado, ir lá naquele lugar onde foi traumatizado, que o Senhor possa, Senhor, retirar esse trauma, que o Senhor possa, Senhor Deus Santo, libertar essa pessoa desse sentimento ruim, de mágoa, de rancor, de ódio. Em nome do Senhor Jesus, Pai, liberta cada uma dessas pessoas agora, Senhor. Ajuda elas, Senhor Deus amado, a se desvencilhar de tudo isso, Senhor.
Ajuda ela, Senhor Deus, a provar da tua paz, Senhor Deus, da alegria, do gozo do teu Espírito, Senhor, quando essas coisas, Senhor Deus amado, não mais venham fazer parte da vida delas, Senhor. Pai, que nós possamos compreender isso, Pai, que elas não estão sozinhas, que o Senhor vai ajudar, que o Senhor vai entrar com providência, Senhor, para elas, Senhor Deus amado, liberar o perdão, seja lá para quem for, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja lá o que foi que aconteceu com elas, Pai Celestial, seja, Senhor Deus, sobre um abuso com infância, Pai, seja um aliciamento, Pai, seja, Senhor Deus, até mesmo, Senhor Deus, sobre um estupro, Pai, ó Pai Santo, uma palavra, Senhor Deus Santo, uma agressão física, um atentado de morte, seja lá o que for, Senhor. O Senhor pode, Senhor Deus amado, e quer, Pai Santo, fazer essa obra na vida de todos eles, que eles possam, Senhor Deus Santo, se levantar mesmo na unção do Teu Espírito Santo, Deus, e declarar, Pai Celestial, perdoado, Senhor Deus Santo, a todas as pessoas que os ofenderam. Pai, quando essa pessoa for orar a respeito disso, que o Teu Espírito interceda por eles com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor ajude eles nesse momento, quando eles orarem, Pai, quebrantando os seus corações, Pai, quando eles levantarem dali, Pai, eles se levantem, sendo libertos. Em nome do Senhor Jesus. Assim abençoa, Pai, a todos que agora estão aqui orando conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, para que possamos perseverar até o fim e dar um grande brado de vitória naquele grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Que teu grande amor, Deus Pai, a graça salvadora do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso comunhão e consolação, Teu Espírito, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.